Aleluia. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus 10. Louvado seja o Senhor. Hebreus 10. A partir do versículo 19, eu quero ler do versículo 19 ao versículo 23. O título dessa palavra é Conquistando com Ousadia. Quando nós temos ousadia, nós conquistamos no Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, interpredeis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Isso aqui é a palavra de Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos? Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus que nos dá alegria, a palavra de Deus que nos motiva, a palavra de Deus que nos aviva, a palavra de Deus é que nos traz esperança, a palavra de Deus modifica o nosso viver, a palavra de Deus nos ajuda a caminhar em tempo difícil. É a palavra de Deus. Se você ainda não tem entendido isso, não tem usufruído dessa palavra, comece a ter vontade, porque é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Muitos crentes andam sem fé, cabisbaixo, sem motivação nenhuma, faz as coisas assim arrastado. Está faltando palavra, está faltando a palavra. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: está faltando a palavra. Palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é quem nos traz vida. Paulo nos diz aqui que nós devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Ele diz que nós devemos conquistar com ousadia. E eu quero falar aqui da importância da oração, a importância da intercessão. E quero dar aqui um aviso. Você que intercede, você que é intercessor fiel, você que ora, você peça a Deus a cobertura espiritual antes de qualquer oração. A cobertura espiritual sobre quem leva o teu sobrenome. A cobertura espiritual sobre quem tem o teu sangue, a tua família. Aonde você põe a mão nos teus negócios, peça a cobertura do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, nós intercedemos, nós somos atacados. Porque o diabo não quer que a situação mude. Ele não quer. Então, antes de você orar, peça a cobertura espiritual. Senhor, me cubra minha família, cubra os meus projetos, cubra o meu trabalho, Senhor. Você já percebeu que do nada começa uma encrenca lá no seu trabalho? Já percebeu que do nada começa uma encrenca, uma desavença entre você, seus filhos, sua esposa, seu esposo? Porque a intercessão, ela é muito importante. Porque quando nós intercedemos, nós estamos saqueando o inferno. Nós estamos saqueando o inferno. E o autor de Hebreus diz para nós aqui que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Deixa eu te falar, ousadia é coisa de crente, amém, irmãos? Se você não tem ousadia, é uma pessoa que tudo tem medo. Deus está te dizendo essa noite para você ter ousadia.
Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder das trevas. Se você é aquele crente que tem medo de tudo, Deus está te falando, tem ousadia. Fala, isso aí eu vou ver, no nome de Jesus, eu vou conquistar. A ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ele fala para você ir direto no Santo dos Santos. Ele não fala para você ficar ali, tateando ali em outros lugares, não. Não está dizendo para você ficar no átrio. O átrio é um local de sacrifício, mas quem já fez, Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. Ele está dizendo, olha, pelo novo e vivo caminho, entre em ousadia, porque foi um preço pago com carne e com sangue. Você tem ousadia para entrar lá, porque o caminho foi aberto. É com ousadia, não é ficar ali com medo. O diabo põe medo, sim, o nosso inimigo, ele vai sempre pôr, ele é o nosso inimigo. Eu quero te dizer, a partir do momento que você se constituiu amigo de Deus, o diabo te constituiu teu inimigo também. Se você é constituído amigo de Deus, você é inimigo do diabo também. E o diabo vai te perseguir. É com ousadia. Não é de qualquer maneira. É com fé. O que a Bíblia nos diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Então você vai pedir a cobertura desse sangue. Senhor, eu vou entrar hoje no Santo dos Santos. E eu peço nesse momento a cobertura do Senhor sobre a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida do meu casamento, a vida do meu trabalho, aonde eu pôr a mão. A Bíblia fala que aonde nós colocarmos a mão é abençoado, não é amaldiçoado. Entremos com ousadia. E eu quero dizer, se nós queremos mudar alguma coisa, tem que ser brigando. O diabo não vai soltar. Ele não vai soltar. Você tem que brigar por isso. Com ousadia, pelo sangue de Jesus. Você não vai conquistar nada reclamando. Você não vai conquistar nada fugindo da situação, camuflando a situação. Você não conquista. Você conquista enfrentando o problema. Sabe, nós temos um inimigo que ele fala literalmente na mente do crente, ele joga setas. Somos nós que temos que ter o discernimento se é de Deus ou não. Eu não vou conquistar nada com desconfiança. Deus é tremendo. Será que isso é de Deus ou não é? Será que... Irmãos, entendam uma coisa, Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor. Nós cantamos aqui que foi um amor tão grande, que mesmo quando nós pecamos, quando nós saímos do projeto de Deus, Ele não nos exclui. Ao contrário, Ele cria situação para você voltar de novo para o projeto. A humildade de Deus, o amor de Deus nos volta para o jardim. Quando nós saímos pela nossa rebeldia, Ele cria um projeto de novo, para que nós voltemos por meio dessa humildade. Ele não vai rejeitar. Deus é um Deus de amor. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, que amor é esse? Porque nós, o ser humano é assim. Você fica chateado com alguém, você já quer logo que a coisa ruim aconteça com ele, Aí fica ali torcendo para a coisa acontecer. Vai acontecer. Porque nós somos vingativos, irmãos. Nós somos carnais. Mas Deus não age como nós agimos. Ele não age dessa forma.
Ele vai estar sempre nos dando uma opção, uma oportunidade. E Paulo nos diz aqui que nós devemos conquistar essa ousadia em Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu e pela sua carne. O véu se rasgou. Não tem como nós ir lá e remendar o véu de novo, porque ele se rasgou. Você tem acesso a esse véu. Você tem acesso, o véu se rasgou e você tem acesso ao Santo dos Santos. O véu não está remendado não, e nem costurado, ele foi rasgado, para dizer, ei, você pode ir lá, entra lá no Santo dos Santos, e fala com Deus, diga para Ele. Não é reclamando, não é falando os problemas para qualquer pessoa, não é assim. Tudo você conquista primeiro nas regiões celestiais. As coisas são liberadas nas regiões celestiais. Não vencemos nenhuma guerra na terra sem primeiro termos vencido no céu. Primeiro nós vencemos lá no Santo dos Santos. Primeiro é lá. Depois nós conquistamos, o próprio Deus chama a existência aquilo que não existe. Mas primeiro nós conquistamos lá. E quem domina as regiões celestiais, dominam também as regiões terrestres, aqui na terra. Agora o crente que não domina as regiões celestiais, não tem autoridade, não tem interpretez para entrar no Santo dos Santos, ele não vai conseguir conquistar aqui na terra. Amém, irmãos? É conquistando primeiro nas regiões celestiais. Quem domina as regiões celestiais, domina também os territórios. Domina a sua rua. Irmãos, no dia que teve um assassinato, bem aqui na porta da minha casa. Era 5 horas da manhã, a pessoa estava indo para o trabalho e vieram assaltar. Falei, Senhor, em nome de Jesus, coloca a morada dos anjos aqui na porta, aqui nessa rua, para que não haja assalto, para que não haja violência. E nós estendíamos a mão, irmãos, ali, profetizando. E nós cremos que esse território é dominado pela oração, pelos anjos do Senhor. Nós cremos assim. Primeiro nós temos que dominar as regiões celestiais. E as regiões territoriais são conquistadas. E eu quero te dizer nessa noite, não adianta só querer. Eu coloquei aqui, aquele emprego. Você tem que conquistar primeiro no reino espiritual, nas regiões celestes. Não adianta você querer aquele salário. Conquista lá, nas regiões celestes, aquele marido, aquela esposa, aquele presidente. Se nós não conquistarmos primeiro no reino espiritual, é com a oração. Por que nós nos levantamos em oração? Eu quero falar, o teu emprego está nas mãos de Deus, amém? Ele vai prosperar conforme você apresenta ele para Deus. Pelo seu trabalho, a mesa onde você senta, as pessoas que entram, que você conversa, apresenta ao Senhor, primeiro é lá. O seu marido, às vezes nós queremos tanto um marido perfeito, apresenta lá. Quando nós conquistamos nas regiões celestes, vem para nós aqui na terra. As coisas acontecem, as coisas rompem. Aquela esposa que você deseja tanto, que seja uma esposa carinhosa, uma esposa atenciosa. Ora, que a vitória vem. Se você orar
com ousadia, entrando no Santo dos Santos, declarando: Senhor, eu não aceito essa vida, eu não aceito esse casamento infeliz, eu não aceito isso acontecendo. Conquista primeiro lá, e Deus libera, e você consegue viver, ter uma mudança na sua vida. Não adianta você ficar só esperando as coisas caírem do céu, não. Tem uma busca, tem um preço a ser pago. É com ousadia pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, pela sua carne. Foi conquistado lá. O crente fica remendando o véu e não quer entrar no Santo dos Santos. Ele não vai ser remendado. Ele não vai ser costurado de novo. Deus é Deus de uma só palavra. É nós que temos que saber que está lá aberta a porta e eu vou entrar lá. Quando eu faço isso, eu vejo as coisas mudando. Não adianta eu querer uma nação. Deixa eu falar um negócio. O povo tem o presidente que merece. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não se posiciona em oração. Não conquista primeiro no reino espiritual. Quando a igreja se posiciona, e quem é a igreja? Fala: eu sou a igreja. Quando eu me posiciono a orar pela nação, eu não preciso ir para as ruas com placas. Fora, fora, fora. Não, não. Eu oro e Deus faz. Sabe por quê, irmãos? Nabucodonosor, ele reinava sobre a Babilônia, mas quem tinha o poder era Daniel. Não acontecia nada sem passar pelos joelhos de Daniel. Até um dia que o próprio Nabucodonosor falou: ei, todo mundo, um decreto, vão servir o Deus de Daniel. Irmãos, não adianta, nós temos o que merecemos, porque nós não nos posicionamos. Você conquista, é no reino espiritual. Você conquista um bom casamento, é no reino espiritual. Você conquista um bom emprego, é no reino espiritual. Você conquista um relacionamento feliz, é no reino espiritual. Você conquista uma vida saudável, é no reino espiritual. Uma atenção especial do filho, da filha, dos netos, seja de quem for, é no reino espiritual, quando nós nos posicionamos como igreja. Não adianta eu sair falando mal. Não adianta, irmão, é posicionar e as coisas rompem. Talvez não rompem na mesma hora, mas eu preciso ter uma intercessão. Eu preciso me posicionar e interceder. Uma hora chega, eu conquisto no reino espiritual. Sabe, o seu esposo precisa de oração. Ele não precisa de acusação. Deus o ama. A sua esposa precisa de oração. Ela não precisa de acusação, porque Deus a ama. Os seus filhos precisam de oração e não de acusação. Já temos o diabo para acusar. Seja um intercessor, ousado, interceda, ame-os. A Bíblia fala que quando nós beijamos o filho, nós o aliviamos. Quando nós entendemos, é com ousadia que nós conquistamos. E eu coloquei aqui: o véu se rasgou, e esse véu não é costurado por ninguém, é a ousadia. Ele se rasgou, e você vai entrar, vai passar pelo véu, e vai lá no Santo dos Santos, e se derrama lá. E Deus, Ele não despreza um coração contrito. O que está faltando, irmãos, é oração. O que está faltando é ousadia.
é disposição, sabe? O diabo, ele faz tanta coisa para nos deixar cansados. Joga tanta... Não, não vai fazer isso, não, vou descansar agora, não, vou assistir isso, não. Ei, é a oração. Às vezes você tem que se posicionar e dizer, nós vamos sim orar agora. Nós vamos orar agora. Desliga aí, vamos orar. Vamos. Só um salmo, mãe? 7. Não, vamos orar 4 salmos. Eu estou com sono, mas se tivesse com a televisão ligada, não estava. Irmãos, é posição. Precisamos ter essa posição. Senão, agora, quando você vive lutando sozinha ou sozinho, Deus te ouve da mesma forma. Vai para o teu quarto, ou dirigindo, né? Não é só lá no quarto. Achei interessante a pregação de quinta-feira, pastora Marilene, que Deus abençoe. Não é só no quarto. Ali, eu cozinhando feijão, lavando louça, eu oro, que é uma maravilha. Às vezes eu não tenho tempo de ficar lá no quarto. E você que não tem tempo também, dirigindo a moto, dirigindo o carro, ali, irmão, Deus ouve da mesma forma, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se liga lá no céu. Às vezes você está conversando com seu esposo ou com qualquer pessoa no seu trabalho e você não sabe, fica acuado, começa a ligar o Espírito lá e fala, Deus, Espírito Santo, me ajuda aqui, o que eu respondo? E você vai ter saída, irmão. Você não precisa brigar, você não precisa discutir, você vai ter saída. Precisamos nos reposicionar, nos colocar de volta na posição que Deus quer que nós fiquemos. A igreja precisa se reposicionar, ter um novo reposicionamento. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Eu preciso me reposicionar. A igreja precisa conquistar as regiões celestiais. Conquista lá, que não tem ninguém que te tire aqui. Ninguém vai te tirar o que foi conquistado lá. Agora, quando não se conquista lá, você é como um navio que passa lá longe. Você dá a mão e ele não para. Mas quando você conquista lá, irmão, o inferno pode gemer, mas ninguém tira de você. É conquistado primeiro no reino espiritual. E eu quero dizer aqui, o verdadeiro avivamento só vai vir na nossa vida quando nós nos posicionarmos. Não adianta nós participarmos de uma igreja ou de qualquer outra igreja onde tem grandes pregadores que pregam bonito. Não. O verdadeiro avivamento, ele é de dentro para fora. O verdadeiro avivamento é quando eu entro aqui, eu entendo que Jesus abriu o caminho, que foi pelo novo e vivo caminho, e eu me posiciono lá. E quando eu estou lá, Jesus fala comigo, por meio de qualquer pregador, fala comigo, e eu começo a refletir sobre a minha vida. Isso é avivamento. Avivamento não é entretenimento, não é gritaria. Avivamento não é você fazer uma programação atrás da outra para encher a igreja. Não. Isso é uma válvula de escape que o diabo usa para dizer que é avivamento. O verdadeiro avivamento é quando aquela palavra, a palavra de Deus, me questiona naquilo que eu tenho que mudar. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é uma panela saindo a tampa para cima, mas é ela tirando o fundo
e mostrando tudo que é para Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. Irmãos, e eu luto, nós como igreja, pedimos tanto a Deus por esse avivamento, essa verdadeira compreensão. O que vencer? O que é isso? O 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso aqui é avivamento. Quando a palavra de Deus, ela me questiona, ela me leva a refletir. Quando a palavra de Deus só me empolga e não gera mudança, isso não é avivamento. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas quando ela me impacta, quando ela me diz: ei, você está errando, você está respondendo mal, você não está fazendo da forma que eu quero que você faça. Eu coloquei assim: é quando a palavra pregada gera um impacto, te faz refletir, te deixa triste com você mesmo, com a forma que você é, a forma que você tem sido na tua casa, no teu trabalho, a convivência com os teus, a forma que você age e a forma que você vive. Se a palavra tem impactado e tem te levado a refletir sobre isso, então você está começando a viver o avivamento. Aquilo que Deus planejou para você, tirando tudo aquilo que não vem dele. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando eu tenho plena certeza de fé e a minha alma, o meu ser é lavado com água pura. Está aqui no 22. Quando essa água limpa lava o meu interior, eu começo a viver da forma que Deus quer que eu viva. Eu começo a ver que eu estou errado. Muitas vezes nós apontamos tanto as pessoas, falando que elas estão erradas. E Deus quer mudar é nós mesmos. Eu começo a ver a forma que eu trato. Eu começo a ver a forma que eu me posiciono. Aí eu começo a entender que a palavra, ela está cumprindo o objetivo. Qual o objetivo da palavra, irmãos? O objetivo da palavra, a primeira coisa, ela nos confronta. Por isso que a palavra precisa ser pregada, porque ela tem que nos confrontar, para que eu possa entender que o meu corpo tem que ser lavado com essa água pura. Primeiro vem a confrontação, aí depois vem o conserto. Amém? Eu começo a pensar, falar, eu preciso mudar. Dessa forma eu não posso ser. Então vem o conserto. E a palavra também consola. Quantas vezes nós abrimos a palavra, o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo fala, e você chora, e você dá glória a Deus. Ela consola. E ela também preserva no bom caminho. Mas tudo, irmãos, precisa de um processo. É um processo. A semente, o grão jogado na terra, aí cria a espiga, cria a erva primeiro, depois a espiga, depois da espiga o grão, e o grão é jogado na terra. É um processo. E para que essa água limpa venha purificar os nossos corações, o grão precisa morrer. Aí surge o avivamento. Uma igreja avivada, irmãos, é uma igreja diferente. Se você ainda não viu, sonhe com uma igreja avivada, que você vai ver o que é uma igreja avivada.
Uma igreja onde Deus fala e você concorda e você aceita e você fala: isso, é isso mesmo, eu vou mudar. Isso não é para mim, isso não é para minha família. A minha família vai ser diferente a partir de hoje. No meu trabalho eu vou agir diferente a partir de hoje. Os meus filhos vão me ver eu diferente a partir de hoje. O meu marido vai me ver diferente. A minha esposa vai me ver diferente a partir de hoje. Isso é avivamento. Isso é água pura trabalhando no nosso ser. E eu só vou ser avivado quando eu deixar essa água me lavar. Uma igreja avivada, irmãos, nós devemos sonhar com ela. Porque quando eu busco isso no reino espiritual, toda a igreja, todo o corpo busca, a coisa anda mais rápido do que quando é só uma pessoa orando. Vamos ficar de pé. Eu quero te dizer nessa noite: sonhe com o verdadeiro avivamento. Não pense que avivamento é auê. Não pense que o avivamento é reteté. Não, isso não é avivamento. Avivamento é quando Deus começa a me moldar. E eu começo a refletir. E eu começo a ser diferente. Eu começo a ter vergonha das minhas atitudes. Eu começo a ter vergonha daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Isso é avivamento. Para isso eu preciso entrar. O 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Ele não vai te deixar na mão. Amém? Guarde com fé, porque Deus nunca vai te deixar na mão. Entra lá com ousadia, no Santo dos Santos. Não pense que só sacrifício vai adiantar. O sacrifício vivo foi Jesus. O sacrifício, quando você entra no mesmo propósito da igreja, nós temos uma escala de jejum. Quando você jejua junto com sua igreja, quando você busca junto com sua igreja, você está ajudando que essa igreja chegue ao avivamento pleno. Quando você entende isso, Deus trabalha de uma forma. Conquiste no reino espiritual. Conquiste lá. Fecha teus olhos. Peça ao Senhor se essa palavra falou com você. Peça para Ele: Deus, me ajuda. Me ajuda a ser transformado dentro desse processo, para que eu venha ser avivado. Que eu possa ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Ore ao Senhor. Fale para Deus: meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a viver esse avivamento. Não deixe eu andar, ó Deus, pelas ondas que o mundo oferece, mas que eu venha conquistar no reino espiritual. Que a igreja entenda que o reino espiritual é para se conquistar, é para viver. Ó Deus, começa a visitar o teu povo, começa a visitar a fé do teu povo. Assim como o Senhor nos diz para termos ousadia. Oh Senhor, fala de uma forma especial. Leva uma nova convicção. Meu Deus, nos confronta, nos conserta. Oh Jesus, para que nós possamos adorar o teu santo nome, ter uma vida plena, a vida abundante que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para nos dar vida, e vida em abundância. É essa vida que nós queremos, conquistar em Ti essa vida,
o verdadeiro avivamento, Pai. Entrar com ousadia no Santo dos Santos. Oh, Senhor, libera no nome do Senhor Jesus nessa noite. Libera, Pai, no coração do teu povo uma consciência. Oh, Senhor, libera para a glória do teu santo nome. Oh, Senhor, queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Oh, Yeshua, nós queremos te conhecer. A cada dia queremos conhecer o Senhor. Queremos conhecer, ter intimidade contigo, viver contigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, quero conhecer. Nos ajude a entrar no Santo dos Santos, para nós te conhecer, para nós te conhecer, ser íntimos do Senhor. Oh, Pai, diga para Ele, Jesus, se você quer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos, Pai. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar.